Olá, queridos, bom dia, mais uma semana iniciando e eu quero pedir que você compartilhe essa publicação, se inscreva no nosso canal. Tiago, no capítulo 2, diz o seguinte: do que adianta, meu irmão, alguém de dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver passando necessidade de alimento, de roupa, do dia a dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, alimente-se, e sem, porém, lhe der nada. Tiago está fazendo a seguinte pergunta: do que adianta isso? Lá em Tiago, no capítulo 2. Tiago aqui, ele não está falando de fé e obras. Tiago está falando de uma fé viva e uma fé morta. É sobre isso que Tiago está falando. Tiago está falando de uma fé que salva e uma fé que nos mantém no mesmo lugar. Então nós não estamos falando aqui entre conflito de fé e obras. Tiago está falando de uma fé viva e uma fé morta. Isso ajuda a gente corrigir alguns equívocos que nós temos a respeito da fé, né? Mais precisamente coisas que nós pronunciamos e provavelmente você já até falou a respeito da fé, mas que não tem nada a ver com a fé bíblica. Um dos equívocos é quando a gente fala assim, é uma expressão, talvez eu não vou dizer que é uma expressão popular, mas as pessoas dizem assim, é muito comum as pessoas dizer, fé, né, é o que move a mão de Deus. Isso aí dá um belo Twitter. Fé é a alavanca que move a mão de Deus. Mas segundo Tiago e segundo a palavra de Deus, está errado. Não tweete isso, não faça isso. Tiago aqui, para Tiago, fé não é a alavanca que move a mão de Deus. Fé é o poder que move as nossas mãos. A fé é aquilo que coloca Deus, não é aquilo que coloca Deus em movimento. Fé é aquilo que coloca a gente em movimento. A fé é aquilo que faz a gente trabalhar. A fé é o que nos faz produzir. A fé é aquilo que coloca as nossas mãos em ação. Você tem fé? Cadê o seu trabalho? Você tem fé? Onde estão as obras das suas mãos? Porque a fé é o que coloca você em movimento e não o que coloca Deus em movimento. E é sobre isso que Tiago nos chama uma reflexão muito interessante. Sabe por quê? Até porque Deus não está parado. Deus não está no seu trono lá de braços cruzados, indolente, preguiçoso, indiferente às realidades humanas. A Bíblia Sagrada diz que Deus está sustentando o universo na palma da sua mão. Deus está sustentando a vida, tudo que existe. Jesus, ele disse, o meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Deus está trabalhando em constante atividade. Nós não precisamos de um bambu revestido de fé para ficar cutucando Deus, para que Deus entre em ação. A questão toda é, Deus está trabalhando. A questão é se nós estamos trabalhando no caminho de Deus. Se nós estamos trabalhando em sintonia com Deus. Se nós estamos fazendo e percebendo o que Deus está fazendo. Tiago diz o seguinte, Deus está trabalhando. Eu quero saber se você está trabalhando. Isso é uma reflexão para o nosso coração, porque às vezes nós pensamos da seguinte forma, né? Fé é aquilo que põe Deus em movimento. Imagina o seguinte, uma pessoa está com fome, chega até nós, chega até mim, eu como pastor e muitas pessoas, o que nós fazemos? Colocamos a mão na cabeça dessa pessoa. E aí o que nós fazemos? Eu te repreendo, espírito maligno, eu te repreendo, espírito de fome, esse corpo não te pertence, vá embora. Eu decreto em nome de Jesus, vitória, e aí vai em paz. O que acontece? Se Tiago estivesse do lado, sabe o que ele ia dizer? O que aconteceu aqui? Eu ia dizer para Tiago, não Tiago, você não está vendo? Eu sou um homem de fé, né? Eu decretei bênção na vida dele, eu abençoei a vida desse homem e Deus vai começar a agir na vida dele. Então ele estava com fome porque Deus não estava agindo, é isso? Essa fala, eu liberei o poder de Deus na vida dele,
Isso não tem nada a ver com fé. Isso aí é superstição, isso aí é feitiçaria, maluquice, 171, né? Mas tem vários, atende por vários nomes, mas não atende pela fé bíblica. O Tiago aqui, Tiago está dizendo, eu não quero saber o que Deus pode fazer na vida dele. Eu quero saber que você que é um homem de fé, você que é uma mulher de fé, pode estar fazendo a respeito da fome dele. Eu quero ver as suas obras, porque eu creio na bênção de Deus. O que eu faço? Eu trabalho. Porque eu creio que Deus é galardoador, o que eu faço? Eu busco. Porque eu creio que o Senhor, Ele guarda a cidade, eu me coloco como sentinela. Porque eu creio que o Senhor abençoa as obras das minhas mãos, eu começo a construir a minha casa. Por quê? Porque eu sei que Deus vai edificá-la. A fé verdadeira nos coloca em ação. Então eu quero convidar você para exercer a sua fé e você tem uma fé viva, porque você tendo uma fé viva, você vai ter uma vida viva para você, para a sua família e para todos os outros. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro.